eu entrei na indústria de games da forma mais próxima que a gente tinha de trabalhar com games no começo dos anos 2000, que era escrevendo sobre games. Eu começo a trabalhar com games escrevendo para revistas de games, né? E hoje, quem está no ensino médio assistindo a gente certamente não vai conhecer, não vai lembrar, mas os pais deles, talvez os professores, os tutores, enfim, vão se lembrar das revistas que vinham com CD-ROM, com jogos. E eu brinco, Carol, que se a gente fosse fazer uma comparação do que eu fazia no começo dos anos 2000 até 2005, 2006, 2007, com os dias atuais, eu brinco assim. Hoje, quando você quer conhecer um jogo, quando você quer descobrir como que passa de um chefão, de uma fase, você entra no YouTube e digita o nome do jogo. Você assiste o seu youtuber favorito, né? Você descobre como passar de uma fase ou matar um chefão, assistindo um vídeo no YouTube. Naquela época não tinha YouTube. Se você quisesse descobrir como passar de uma fase, como zerar um jogo naquela época, você tinha que ler o meu artigo, você tinha que ler o que eu fazia, ou seja, eu jogava o jogo inteiro, tirava fotos, escrevia sobre como passar das fases, enfim, como que resolvia aquele jogo e publicava aquilo numa revista, né? Eram os famosos detonados ou os walkthroughs. Então eu começo minha carreira assim, jogando videogame, escrevendo sobre videogames. Então é uma profissão que hoje, como era, não existe mais, mas uma aproximação aí são os youtubers que criam conteúdo de games e publicam. Eu começo assim minha carreira com games. E aí depois, óbvio, até porque naquela época não tinha publisher. Então assim, poxa, hoje a gente tem a Garena no Brasil, a gente que faz Free Fire, a gente tem a Riot, que é responsável por League of Legends, Valorant, Wild Rift, uma porrada de outros jogos. A gente tem todas essas empresas aqui no Brasil. Então se você quiser trabalhar com esses jogos, poxa, você arruma um emprego nessas empresas, você está próximo desses jogos. Naquela época, essas empresas nem sonhavam entrar no Brasil. Né? Começo dos anos 2000 não tinha representação no Brasil, então não tinha como trabalhar com games. Esse era o único caminho. Óbvio que depois a coisa vai evoluindo, deixo de escrever, passo a liderar equipes que escrevem sobre games, aí eu caio no mundo dos negócios, no mundo do marketing, e aí sim, depois de algum tempo na indústria de revista, de conteúdo, no mundo jornalístico, aí eu migro efetivamente. Quando o mercado de games no Brasil se desenvolve a ponto da gente ter publishers, né, que são as empresas que publicam os jogos, desenvolvedoras, aí sim eu faço a migração para a indústria de games que a gente está realmente acostumado, né? Então, e nessa trajetória eu vou sempre me atualizando e estudando. Então, jornalismo no começo, depois administração, faço um curso de marketing de games e, por fim, o mestrado em game design nos Estados Unidos, na Full Sail, onde eu coroo aí uma carreira que tem desde comunicação, marketing, passo por várias áreas do desenvolvimento dos jogos, para finalmente estar onde eu estou hoje. Como é que foi isso, SJ? Essa tua... Foi uma escolha ou foi uma onda que levou para outra, que levou para outra? Como é que você entrou em jornalismo e agora não está saindo porque você está nesse mercado, né? Mas transitou por todo esse caminho de comunicação até o mercado dos jogos. Bacana. E talvez aqui seja já uma primeira dica, né? E aí eu vou me permitir, eu vou pedir licença para os adultos, eu vou me permitir falar direto com a garotada, com o pessoal que está assistindo a gente aqui. Nós, adultos, tendemos a gente tem uma tendência de romantizar a escolha. Esquece. Não tem, são poucas as pessoas que sonham em ser alguma coisa e quando conseguem chegar lá, porque você vai se descobrindo no caminho, você vai descobrindo outras coisas e as suas vontades mudam, os seus sonhos mudam, os seus desejos mudam, você muda, né? Então é saudável mudar. Eu não posso dizer, Carol, agora respondendo diretamente a sua pergunta, que eu sonhava em estar onde eu estou hoje, porque o que eu faço hoje nem existia na época, né? Então hoje eu tenho uma empresa, uma agência de marketing de games, então a gente trabalha exclusivamente com empresas de games e empresas que desejam entrar no mercado de games. Então se você fala assim, eu tenho um campeonato de futebol, quer fazer? Não. Tem um campeonato de FIFA,
topo. Então, assim, esporte normal eu não trabalho, agora videogame sim. E a metade da empresa faz marketing de games e a outra metade a gente organiza campeonato, a gente cria, organiza e executa campeonatos de esportes. Hoje nós temos campeonatos de PUBG, de Free Fire e de Wild Rift tá vindo logo aí. Então a gente cria e organiza campeonatos de esportes. E esportes é algo completamente novo, né? Não tinha como imaginar lá no meio da década de 90, finalzinho da década de 90, quando eu tô saindo do colegial, entrando na faculdade, que eu ia trabalhar com esportes. Nem existia na época. Por isso que eu falei que é importante você se permitir experimentar, mudar de vontade, sonhar coisas diferentes e ir começando. Então você pode entrar por uma porta, como eu entrei, que era escrevendo sobre games, e hoje eu tenho uma empresa com 15 pessoas que desenvolve campeonatos de games e a gente lida com narração, comentarista, câmera, estúdio, organização do campeonato, botar a live no ar, negociar com o YouTube, a Buia, a Twitch, negociar com os times, negociar. Então, isso não existia na época, né? Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu não sonhei em nenhum momento em estar onde eu estou. Eu fui acompanhando as tendências do mercado, óbvio, sempre inserido dentro da indústria de games, mas acompanhando a evolução do mercado, né? E também, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu curtia fazer, que me dava prazer e que eu me sentia feliz e realizado. Por exemplo, embora eu tenha um mestrado em game design, né? Eu não trabalho com game design, eu não trabalho com desenvolvimento de jogos. Foi super importante para mim entender, e quando eu trabalho com um cliente, seja na posição que eu estou hoje, ou mesmo dentro de uma publisher, dentro de um estúdio, eu consigo conversar com absolutamente sobre todo o processo de desenvolvimento do jogo. Me coloca à frente de centenas de outros profissionais, mas eu sentar e programar, eu sentar e criar, não é a minha, né? Então, mesmo as coisas que você faz e que não necessariamente vão resultar no seu trabalho, ainda assim são importantes para te ajudar. Então, nunca sonhei em estar onde estou, mas ao longo do caminho eu fui descobrindo outras coisas, outras oportunidades, e estou bem feliz e satisfeito aonde estou hoje, e eu tenho certeza que daqui 5 anos eu posso estar em outro lugar completamente diferente. Essa é uma verdade. A gente nem sabe, né, que vai ser um lugar para daqui a 5 anos. SJ, super legal isso que você falou de você, das suas habilidades e do que você executa em relação àquilo que você, como você relaciona, né, as suas habilidades com aquilo que você executa no seu trabalho. A gente conversou nas lives, nas conversas anteriores com os meninos e com as meninas, sobre a carreira de game art, game design, game development, mobile gaming, e tanto no sentido deles verem, entenderem que existem carreiras para quem gosta mais de desenho, para quem gosta mais de programação, para quem gosta mais da lógica, para quem quer, inclusive, trabalhar com sound design para games, né? No que a gente vai falar disso quando for falar das áreas de música. E aí eu queria que você contasse um pouquinho disso, dessas diferentes habilidades e de como essas carreiras estão estruturadas, mas queria te pedir para contar essa história com os olhos de quem trabalhou nessa indústria, né? Como é que é a vida de quem trabalha na produção dos jogos? Bom, eu vou abrir essa resposta da seguinte maneira. Games é algo... A indústria de games, desenvolver jogos é algo completamente diferente da grande maioria das atividades criativas que a gente tem hoje. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar que alguém quer ser músico, né? Você quer ser músico, ou eu vou ser específico, eu quero ser um rapper, ou eu quero ser um cantor de metal, ou eu quero cantar funk, eu quero cantar forró, eu quero ser o próximo Thales do Maneva, não importa o que quer que você seja, eu quero ser músico. Você vai se dedicar à música. Eu quero ser um cineasta. Você vai assistir todos os filmes possíveis, as séries, estudar outros caras. Bacana. Eu quero trabalhar eu quero ser um escritor ou uma escritora. Você vai ler romances, vai ler dramas bons, ruins, vai saber tudo sobre Shakespeare. Bacana. E games? Games, eu te digo o seguinte...
Games você vai conseguir juntar o cara da música, a mina do filme, o cara do roteiro, a mina da animação, ou seja, games, a indústria de games hoje, ela pega absolutamente todos os campos do conhecimento criativo que a gente tem hoje, música, ou seja, som, script, roteiro, cinema, além do game design, animação, combina tudo e entrega um produto que é uma experiência única. E quando eu digo única, isso tá cada vez mais verdade, porque cada pessoa joga o jogo do seu jeito, portanto a experiência é única mesmo. Para o usuário, você entrega um produto único, exclusivo para cada usuário, para cada jogador. Então, Carol, há espaço para todo mundo dentro de games. Você pode ser apaixonado por música, você vai se dedicar à música, escrever, compor, cantar, arranjar, instrumentar, produzir. São várias as áreas de conhecimento dentro da música. Show! Mas quando você fala para música, né, de games, você tem que levar em consideração uma série de outros fatores que um músico tradicional ou mais convencional, né, aquele que faz música para massa ouvir, ele não vai ter que levar em consideração. Então, o momento do jogo, se aquela música vai se repetir por muito tempo, o tamanho da música, questões técnicas, questões comportamentais, tem uma série de coisas envolvidas aí. A mesma coisa para quem deseja animar, né, ou criar personagens, criar conceitos. Você tem que entender o universo daquele jogo, né? Ou seja, o game designer pensou num jogo onde o elemento mais comum não é o carbono, sei lá, o alumínio. Então, os seres têm que ser baseados em alumínio. Então, você, como desenhista, não adianta pensar numa forma que o alumínio não consegue adotar, sei lá, eu não sou químico, mas eu estou dando um exemplo aqui. Então, você tem que levar em consideração outras áreas importantes. Então, quando você soma todas as áreas do conhecimento criativo e coloca dentro do universo de games, todas essas áreas elas têm que trabalhar para fazer com que a visão do game designer, né, com a visão do diretor do jogo, se transforme em realidade. Então, sim uma somatória de conhecimentos da área de indústria, da área de criativa. A indústria de games é a somatória de conhecimentos da área criativa, a serviço do jogo. Então, isso é super bacana quando você percebe que desenvolver um jogo é muito mais do que simplesmente fazer um joguinho. Você está desenvolvendo realmente uma obra de arte que... e aí eu posso trazer aqui um dos principais game designers da atualidade, que é o Hideo Kojima, que os jogos dele são praticamente séries ou filmes interativos, né? Você joga, você faz uma missão e aí tem uma cutscene, que é aquela animação toda que te ambienta, que te explica o que está acontecendo no jogo, baseado na sua ação, e aí depois ele te entrega de novo o controle, e aí ele pensa no jogo dele como um filme, e a cada jogo que ele lança, tá mais próximo de ser um filme do que necessariamente um jogo. Você senta, assiste, interage, joga, aí a atuação muda o caminho do filme, então isso exige a somatória do talento de muita gente. Game art, ou seja, pensar na arte, no ambiente, e aí vai de tudo, desde o universo até o tamanho da pedra. E o exemplo que eu citei aqui, que pode parecer até super científico, mas não é. Então, existem alguns jogos que passam em ambientes ou realidades diferentes da Terra. Né? Então, como é que seriam os seres dessa realidade? Basta a gente pensar em Star Wars, Star Trek, o próprio universo da Marvel, né? Quando a gente vai pro Guardiões da Galáxia, onde tem uma série de extraterrestres, você precisa botar sua imaginação para criar. E aí, o artista cria aquilo. O programador tem que criar a física daquele mundo, né? Ou seja, se eu deixar cair um item nesse mundo, ele vai cair a 10 metros por segundo? Ou ele vai cair a 2? Ou ele vai cair a 100? Qual que é a física desse universo? Ou ele nem vai cair? Então, Carol, pegar
cada uma dessas áreas, cada uma dessas competências, somar os esforços para transformar a visão do jogo em realidade. Então, games, uma das definições de games é que ela é a maior, né, e aí eu não estou dizendo nem qualidade, não estou julgando o mérito, eu estou falando, ela é a maior obra de arte que a gente tem hoje, porque ela consegue somar todas as áreas do conhecimento criativo humano em um só lugar. Né? Não há outra experiência, não há outra área que você consiga somar tudo. Todas as áreas criativas do pensamento humano estão somadas ali para transformar e entregar uma experiência.